Eu assisti à reunião do Conselho do FGTS e agora vai ser possível financiar casas como essa pelo programa Minha Casa Minha Vida. São 4 grandes mudanças no programa Minha Casa Minha Vida e tem mais uma surpresinha ainda no programa Procotista. O valor da entrada e os juros foram reduzidos e o subsídio aumentou. E o principal, o teto do valor de mercado dos imóveis subiu em todo o Brasil, podendo financiar inclusive agora imóveis de até R$ 350 mil. Ou seja, esses imóveis que antes eram financiados pelo programa SBPE, agora serão financiados pelo Minha Casa Minha Vida com juros reduzidos. Então, se você está envolvido no mercado imobiliário ou está querendo comprar o seu primeiro imóvel, assiste esse vídeo até o final para entender como essas mudanças vão impactar na sua vida. E esse assunto foi sugerido pelo engenheiro Renato, nosso membro aqui do canal. Muito obrigado a você que sugeriu esse assunto e muito obrigado a você que está aqui assistindo a esse vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois é, eu acompanhei a reunião do Conselho Curador do FGTS, que é, basicamente, essa galera aqui que define todas as diretrizes do fundo de investimento do FGTS. É esse pessoal aqui que define como o dinheiro vai ser aplicado. E uma das formas de investimento do FGTS é emprestar dinheiro para subsidiar a compra de imóveis. E nessas reuniões eles decidem como serão realizados esses empréstimos. E no dia 20 de junho de 2023 foi realizada essa reunião com esses 3 principais votos aqui a serem decididos, dos quais o voto número 1 e o voto número 3 é o que mais interessa a gente do mercado imobiliário. E a gente vai acompanhar nesse vídeo todas as propostas que foram feitas pelo Ministério das Cidades para fazer alterações no FGTS que impacta no programa Minha Casa Minha Vida. E a apresentação das propostas do Ministério da Cidade foi realizada pela Ana Paula, que é diretora do Departamento de Produção Habitacional do Ministério das Cidades. E aqui agora a gente vai ver todos os slides das propostas que eles fizeram para Minha Casa Minha Vida nessa reunião. E o legal é que ela começa a apresentação criando um contexto sobre a cobertura de atendimento e necessidades habitacionais do Brasil, usando esse dado aqui de 2019 que mostra um déficit habitacional de 5,87 milhões de unidades habitacionais em todo o Brasil, distribuído por essas faixas de renda, que vai de 1 salário mínimo até 6 salários mínimos. Sendo que a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida atende aqui 1 e 2 salários mínimos e totaliza aqui cerca de 4,3, 4,4 milhões de unidades habitacionais em déficit. Ou seja, esse é o tamanho do mercado que existe no Brasil para se vender e comercializar imóveis. É um belo mercado, não é mesmo? Por isso que é importante você entender tudo sobre financiamento imobiliário para poder atender essa faixa de população que, logicamente, depende do financiamento para conseguir realizar o sonho da casa própria. E olha só o tamanho do mercado anual. As contratações pelo FGTS em 2022 totalizou aqui apenas 370 mil unidades. Ou seja, está bem longe aí da gente conseguir atingir essa meta de déficit habitacional no país. E fazendo uma análise sobre esse gráfico aqui, a Ana Paula explicou que a ideia das novas propostas é fazer com que mais imóveis sejam financiados dentro dessas faixas aqui de 1 salários mínimos e 2 salários mínimos. Você pode ver aqui que apenas 926 unidades foram financiadas em 2022 para quem ganha até 1 salário mínimo. Nesse gráfico verde aqui a gente vê essa distribuição de unidades financiadas pelo FGTS em 2022. Então a ideia do Ministério das Cidades é trazer esses gráficos mais altos aqui para essas faixas mais baixas de salários. E como eles querem fazer isso, será explicado nos próximos slides. Ainda fazendo a contextualização, ela mostrou aqui um gráfico de contratação mês a mês comparando 2022 e 2023. Então a gente vê aqui que em janeiro de 2022 financiou bem menos imóveis do que em janeiro de 2023. Ou seja, se a gente comparar aqui todos os meses, a gente pode verificar que o mercado imobiliário está numa crescente. A tendência é financiar mais imóveis esse ano do que no ano passado. E um dado interessante que ela trouxe com esse gráfico é aqui, na faixa 1, que está representada pelas cores azuis e laranja, ou seja, de quem ganha até R$ 2.640 por mês, ela mostra que houve um achatamento dessa renda aqui no programa. Você veja aqui, por exemplo, abril de 2022, 4.052 unidades foram financiadas para a faixa 1, até R$ 2.000 por mês. E em abril de 2023, apenas 3.000 unidades foram financiadas nessa faixa, ou seja, 1.000 unidades a menos conseguiram financiar em comparação de um ano para o outro. Isso porque o valor dos imóveis subiu, os valores de subsídios se manteram, os juros também se manteram e ficou cada vez mais caro comprar o imóvel. Então, a tendência é que as pessoas de baixa renda não consigam ter acesso ao financiamento.
Logo, não comercializam e não compram esses imóveis. Por isso está tendo essa diferença e essa redução das pessoas de mais baixa renda em comparação de um ano para o outro. Olha aqui, por exemplo, em comparação no mês de maio de 2022 com maio de 2023. Bem menos pessoas aqui da faixa de até R$ 2.000 por mês financiaram um imóvel. Isso aqui ela traz justamente para mostrar números e explicar para o conselho do FGTS a importância da necessidade de fazer as alterações que eles proporam. Um outro gráfico interessante ainda nesse slide é a queda na contratação anual, que a gente pode verificar aqui. Em 2017 foram contratadas 418 mil unidades habitacionais, enquanto em 2021 353 mil. Teve uma grande queda aqui, muito por conta da pandemia, é claro. Em 2022 o mercado voltou a dar uma subida aqui e a gente está vendo pelos números que em 2023 vai ser ainda melhor. Então a gente espera aí que esses números aumentem até o final do ano e continuem aumentando a partir do ano que vem. O que é muito bom para o mercado imobiliário como um todo, principalmente quem trabalha com financiamento imobiliário. E claro, também para os meus alunos aí do curso Mestre Fiscal de Banco, que fiscalizam e avaliam imóveis financiados para Caixa, Banco do Brasil e outros bancos. Então o que eu vejo aqui é que com certeza vão subir as demandas de vistorias para a gente. E se você quer começar a trabalhar nesse mercado de avaliação de imóveis, conheça o meu treinamento Mestre Fiscal de Banco. Eu vou deixar o link do treinamento aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, clica aqui no link e vai lá conhecer o treinamento. E veja como eu posso te ajudar a se tornar um avaliador de imóveis. Continuando nos slides, no próximo aqui ela faz um diagnóstico considerando esse contexto que ela acabou de apresentar. E aqui em relação à demanda qualificada para acesso ao crédito, ela trata da redução de juros para as famílias aí que ganham até R$ 2.000 por mês e a ampliação da parcela de desconto, ou seja, o subsídio aplicado para o pagamento de parte da aquisição ou construção do imóvel. Ou seja, essas mudanças valem tanto para a compra de imóveis prontos, quanto para processos de aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio. Em relação à oferta de crédito, ela faz uma proposta de ampliação da parcela coberta pelo FGTS no diferencial de juros, com destaque aí para o teto de 2.640 da faixa 1. E ela também propõe a criação de 3 níveis de cobertura de diferencial de juros vinculados ao atingimento de metas da contratação definidas na peça orçamentária do fundo de investimento do FGTS. Em relação à oferta de unidades habitacionais, ou seja, aquelas pessoas que constroem, que estão movimentando o mercado imobiliário, como que a gente vai motivar essas pessoas? Então ela faz a proposta aqui de revisão metodológica e reajuste da tabela de valores de venda e investimento da habitação popular. O que é isso? Aumentar o teto do valor de mercado dos imóveis, para que mais imóveis possam se encaixar no programa e então financiar aquele imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, com o benefício de quem está comprando ter acesso a um juros reduzido e, claro, um bom subsídio. Então você vê que essas propostas que eles trouxeram aqui é para motivar todo mundo que está envolvido no crédito imobiliário. A pessoa que está comprando, a pessoa que está oferecendo dinheiro, ou seja, o banco, e a pessoa que está construindo, ofertando as unidades habitacionais. Dessa forma, eles estão trazendo melhorias para todas as pessoas envolvidas, logo melhorando ainda mais o mercado imobiliário como um todo. Nesse próximo slide, ela traz as condições atuais de acesso ao crédito, ou seja, a pessoa que vai comprar o imóvel, quais são as condições que ela tem atualmente para fazer essa aquisição e coloca aqui alguns objetivos de melhoria. Então ela trouxe um exemplo aqui de Salvador, Bahia, com uma renda aí de R$ 1.650 por mês, onde o cenário é esse aqui. A pessoa tem que dar uma entrada de R$ 27.000, ela vai ter um subsídio, aí, o desconto do governo de R$ 47.000, que é a parte que o governo vai pagar nesse imóvel, e o banco vai ficar responsável por emprestar cerca de R$ 84.000 para poder pagar esse imóvel, ficando aí o comprador com uma parcela de R$ 409 por mês. E essas são as condições atuais, que a gente sabe que é um gargalo para as famílias de baixa renda, porque quem que vai ter aí R$ 27.000 guardado para poder dar de entrada no imóvel? Aí tem que ficar o construtor, o negociador ali fazendo um monte de conta para tentar zerar a entrada, colocando o imóvel, mas a gente sabe que isso não dá certo. Então, a saída aqui é aumentar o subsídio, assim reduz a entrada e, claro, a gente conseguir fazer a venda de um imóvel aí com muita segurança para os nossos clientes. Então ela fala aqui que o objetivo dessa melhoria é justamente reduzir a entrada dos financiamentos, porque a gente sabe que essa família de baixa renda não vai ter esse valor todo aqui para dar de entrada. E qual é a forma de se fazer isso? Amplia-se o subsídio, de modo que não tenha que dar uma entrada tão grande, e também reduz a taxa de juros. Nesse caso aqui, eles proporam uma redução da taxa de juros para quem ganha até R$ 2.000 por mês, saindo aqui de 4,25% para 4%
na região Norte e Nordeste e 4,5% para 4,25% na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nesse próximo slide é muito interessante porque ela faz uma comparação do valor máximo do teto do subsídio, que é de R$ 47.500 por mês, desde 2017. É esse valor, tá, pessoal? E fazendo uma comparação aqui do salário mínimo em 2017 para 2023, tem uma diferença aqui de 50 para 35 salários mínimos. Ou seja, o valor do dinheiro caiu nesse período, mas o teto do subsídio se manteve o mesmo. Então, uma das propostas deles é aumentar o teto de R$ 47.500 para R$ 55.000, trazendo para os dias atuais aqui de 2023 algo aproximado em torno de 42 salários mínimos. Ou seja, vai subir aqui um pouquinho essa curva. O ideal é que voltasse aos patamares anteriores, não é mesmo? Mas a gente sabe que o recurso é limitado e não vai ser possível fazer isso. Então, o novo limite proposto para o teto do subsídio vai de R$ 47.500 para R$ 55.000. Então essas são as propostas que visam beneficiar a qualificação da demanda, ou seja, as pessoas que estão comprando esse imóvel. Nesse próximo slide, ela já entra aqui nas propostas que vão fomentar a oferta de crédito, ou seja, beneficiar os bancos, quem está emprestando o dinheiro, que de certa forma é necessário para fomentar o mercado imobiliário como um todo. Lembra que eu falei das metas de contratação e redução de juros? Aqui nessa tabela ela traz exatamente essa informação, onde tem aqui as metas de contratação na fase 1, fase 2 e fase 3 e o diferencial de juros que vai reduzindo conforme a meta vai sendo atingida. Detalhe que essas metas não alteram as taxas finais de juros. Deixa eu tirar meu rostinho aqui para você entender o que eu estou falando. Olha só, as taxas de juros finais não se alteram. Atingindo essas metas, a taxa de juros final vai ser de 4,5% aqui na região Norte e Nordeste, para faixa de até R$ 2.000 por mês, e 4,75% para essas regiões, faixa por faixa, conforme você está vendo aqui na tela. Então, essas aqui são as metas de taxa de juro final aí para esse objetivo proposto pelo Ministério das Cidades. E nesse slide ela traz as propostas de como eles vão fomentar a oferta de unidades, ou seja, como eles vão estimular os construtores a fazerem imóveis para vender pelo programa e, consequentemente, atingir aquelas metas pré-definidas. E a principal proposta nessa questão é mudar a forma do recorte territorial. E ela trouxe aqui alguns exemplos de municípios semelhantes com tratamento desigual. Por exemplo, Uberlândia, em Minas Gerais, e o teto atual do programa lá é de R$ 219.000. Já em Ribeirão Preto, que tem uma população também aí de 700 mil habitantes, só que o teto lá é de R$ 264.000. Então veja, são municípios semelhantes em população, mas com valores bem diferentes do teto de valor de mercado dos imóveis. O que vai mudar, porque agora o teto vai ser de R$ 350.000 para todos os municípios do país. E ela ainda trouxe um outro exemplo aqui dos municípios desiguais, mas com tratamento semelhante. Então ela trouxe aqui o exemplo de Florianópolis, onde a região metropolitana de Florianópolis tem um tratamento semelhante na questão do teto do financiamento com o arranjo populacional de Florianópolis, o que acaba trazendo aí uma desigualdade para quem quer construir para vender o imóvel. E dessa forma, eles propõem aqui que as faixas de renda 1 e 2 vão ficar com esses valores do teto de imóvel para todo o Brasil, considerando municípios aí com população com mais de 750 mil habitantes, entre 750 e 300 mil habitantes, entre 300 e 100 mil habitantes, e menores do que 100 mil habitantes, nesses recortes territoriais aqui. Então a gente vai ter imóvel aí partindo de 190 mil até 264 mil, nessas condições das faixas 1 e 2. Agora, para as famílias que se encaixam na faixa 3, ou seja, que ganham entre R$ 4.400 e R$ 8.000 por mês, todas essas famílias, em todos os territórios de todas as cidades do país, vão se encaixar no limite aqui de R$ 350 mil. E aqui ela trouxe um dado bem interessante, deixa eu me tirar de novo aqui da tela, que ela fala aqui, ó, o potencial de incremento das contratações é de cerca de 57 mil unidades habitacionais, sendo 40 mil só em 2023. Com essa observação aqui, ó, a contratação anual do agente financeiro Caixa no último quadriênio com famílias com renda mensal bruta de até R$ 8.000 por mês e imóveis de até 350 mil no SBPE. Ou seja, eles fizeram essa comparação. Poxa, quantos imóveis foram financiados pelo SBPE até 350 mil reais com famílias até R$ 8.000 por mês, que em tese se encaixa na faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Deu 57 mil unidades. Então, esse é o potencial de contratação para essa faixa de imóveis que antes eram financiados pelo SBPE
e agora serão financiados aí pelo programa Minha Casa Minha Vida na faixa 3, imóveis até R$350 mil. Isso vai fomentar muito o mercado imobiliário aqui no Brasil, você pode ter certeza disso. E olha que dado interessante que ela traz aqui nesse gráfico, pessoal, que ela mostra o percentual de municípios com teto ampliado por região. E a gente pode ver aqui, ó, que todas as regiões têm mais aí de 90% dos municípios com teto ampliado. Então, basicamente, só não serão alterados aqueles municípios que já se encaixam nessa condição proposta aqui. O que é muito bom, né? A gente vê que praticamente 95% dos municípios do país inteiro terão o teto ampliado. E nesse próximo slide ela traz alguns números que exemplificam essas mudanças na prática, trazendo o exemplo aqui de Salvador, Bahia, para uma família com renda média de R$ 1.650 por mês. Nas condições atuais de financiamento, essa família tem que dar R$ 35 mil de entrada. Já nas condições propostas, esse valor vai cair significativamente, aí cerca de R$10 mil, ou seja, a família vai ter que dar apenas R$25 mil para um financiamento de 360 meses. Só que olha que interessante, eles trouxeram a possibilidade de financiar esse imóvel não em 360, mas em 420 meses, ficando aí com uma entrada de apenas R$0,2 mil, ou seja, R$200, praticamente zerando a entrada necessária para essa família fazer a aquisição desse imóvel. E ela fez essa mesma simulação para famílias que ganham aí até R$ 2.400 por mês, ficando nessas condições o financiamento. Nesse caso aqui, praticamente zerando a entrada dessa família, que é o grande objetivo das mudanças propostas pelo Ministério das Cidades nesse novo Minha Casa Minha Vida 2023. No próximo slide ela já traz alguns números mostrando as diferenças de contratação aqui de um ano para o outro, de 2022 e 2023. A gente já pode ver que tem uma mudança significativa, cerca de 12% a mais imóveis contratados já nesse ano. Lógico, comparando o período igual. E aqui já uma previsão de consumo do fundo para o ano de 2023, que vai ser de 9,5 bilhões de reais, que em 2022 ficou em apenas 7 bilhões. Eu estou na frente aqui, olha só, 9,5 bilhões. Ou seja, todas as propostas trazem facilidade na contratação do financiamento, melhoria no acesso ao crédito, facilidade para o investidor que quer construir para depois vender esse imóvel, e eles ainda ampliaram o valor total investido aqui para o ano de 2023 em comparação com o ano de 2022, o que é muito bom. Isso significa que mais imóveis poderão ser financiados aí pelo programa Minha Casa Minha Vida nesse ano. E um detalhe é que nessa apresentação eles falaram que esse número de 9,5 bilhões previstos para o orçamento de 2023 ainda pode ser aumentado na próxima reunião do Conselho, que vai ser em agosto desse ano. E isso é muito bom, porque quem é construtor antigo aí sabe que geralmente chegava em dezembro, acabava o recurso disponível no FGTS, a gente tinha que esperar virar o ano para poder ter um novo orçamento e continuar as contratações das nossas obras. Isso possivelmente não vai acontecer esse ano. Ou vai, né? Se o mercado se animar e muita gente começar a construir, pode ser que esse recurso acabe até antes. Porque com essas condições melhores do financiamento, a tendência é que o mercado dê uma aquecida. E como eu disse, tinha uma surpresa aqui em relação ao programa Pró-Cotista, que quem fez a apresentação foi esse senhor, acabei esquecendo o nome dele, mas ele trouxe uma proposta de mudança que envolve o programa Pró-Cotista. Para quem não sabe, o programa Pró-Cotista é uma linha de crédito também com juros menores do que o SBPE, só que para a pessoa contratar, ela tem que ter pelo menos 10% do valor de mercado do imóvel guardado no FGTS dela, e ela tem que usar isso na contratação. Então, é um tipo de financiamento um pouco mais difícil de encontrar clientes que tenham todo esse FGTS guardado, né? Porque, por exemplo, um imóvel aí de 500 mil reais, a pessoa tem que ter 50 mil reais em FGTS para poder se enquadrar no programa Pró-Cotista. E a mudança que eles trouxeram para esse ano é que eles vão aumentar a verba, o orçamento disponível para o programa Pró-Cotista, do qual era de 2 bilhões de reais, agora vai passar a ser 4,7 bilhões de reais, ou seja, tem quase mais que o dobro de recurso disponível para a contratação do programa Pró-Cotista. Então, a meta nossa agora é o quê? É ir atrás aí de pessoas que tenham um FGTS guardado para tentar estimular elas a construir ou comprar a casa própria usando esse dinheiro, se enquadrando aí no programa Pró-Cotista. Lembrando que o grande diferencial do Pró-Cotista em relação ao FGTS é que o juros do financiamento é bem menor e o valor de mercado do imóvel pode chegar até R$1,5 milhão de reais. Então dá para financiar casas muito boas com alto valor agregado usando um juros menor do que o SBPE. E se você quer dominar todas essas linhas de crédito, recomendo conhecer o meu treinamento de financiamento imobiliário, Mestre da Obra Financiada.
O link do treinamento tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu tô com o meu rosto aqui de novo na tela, deixa eu tirar aqui. Olha, na verdade são 4,7 bilhões a mais pro pró-cotista, totalizando aí 6,7 bilhões de orçamento para o ano de 2023, um pouquinho melhor do que eu havia falado. Ainda bem que eu esqueci de tirar o rosto aqui e pude rever essa informação para você. Reiterando que todas essas mudanças que eu apresentei para você foram aprovadas pelo Conselho, ou seja, passam a valer agora a partir de julho desse ano. Então é isso, vamos aproveitar esse momento com sabedoria e estimular cada vez mais o mercado imobiliário aqui no Brasil. Seja construindo casas para vender ou prestando serviços aí em toda essa cadeia produtiva do mercado imobiliário. Seja elaborando um projeto ou até mesmo avaliando os imóveis que são financiados. Conhece alguém que está querendo comprar ou construir uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida? Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa para ela ficar por dentro dessas mudanças. E eu quero saber de você, qual dessas mudanças você acha que vai mais impactar no mercado imobiliário aqui no Brasil e o porquê? Deixa aqui nos comentários e, se possível, informe qual que é a sua cidade e que tipo de imóvel e serviço você gosta de trabalhar. Já aproveite e deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e te recomendar mais vídeos aqui do canal. Porque em breve eu vou trazer mais novidades sobre o programa Minha Casa Minha Vida 2023. Enquanto esses vídeos novos não saem, vai assistir esse vídeo aqui em cima que eu falo sobre como funciona o financiamento imobiliário pela Caixa, ou esse aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre o mercado imobiliário aqui no canal Mestre da Obra. E para ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal. Clique no botão Seja Membro e confira todas as vantagens. Até o próximo vídeo. Tamo junto!